Mística Cidade de Deus, capítulo 1 do livro 8 do tomo 4, o último da terceira parte desta divina história. Maria Santíssima com São João Evangelista partem de Jerusalém a Éfeso. De Damasco, São Paulo vem a Jerusalém. São Tiago volta para a mesma cidade. Em Éfeso, visita a grande rainha. Descreve-se o que nestas viagens aconteceu a todos eles. Humildade e agradecimento de Maria. De Saragoça, transportada pelos anjos, voltou Maria Santíssima para Jerusalém, deixando aquela cidade e reino da Espanha, enriquecida com sua presença, proteção e promessas. São Tiago, auxiliado pelos anjos, ficava construindo o templo dedicado ao seu sagrado nome de Maria, Nossa Senhora do Pilar. No momento em que a grande Senhora do céu e Rainha dos anjos desceu da nuvem ou trono em que a traziam, prostrou-se no solo do cenáculo, apegando-se ao pó, louvou o Altíssimo pelos favores e benefícios que seu poder havia concedido a ela, São Tiago e aquelas nações, através de sua milagrosa viagem. Considerando em sua inefável humildade que, vivendo em carne mortal, edificava-se um templo em honra de seu nome, de tal modo se aniquilou na presença divina e se desfez na própria estima, como se completamente esquecera ser verdadeira Mãe de Deus, criatura impecável e superior em santidade aos supremos serafins. Humilhou-se e agradeceu estes favores como se ela fosse um insetozinho, a menor e mais pecadora das criaturas. Refletiu que por esta dívida cumpria esforçar-se para atingir novos graus de mais elevada santidade. Como o propôs, cumpriu, chegando sua sabedoria e humildade até onde é impossível nossa capacidade compreender. Viagem para Éfeso. Passou os 4 dias seguintes nestes exercícios e em rezar com grande fervor pela defesa e aumento da Santa Igreja. Enquanto isso, o evangelista São João providenciava a viagem para Éfeso. No 4º dia, a 5 de janeiro do ano 40, avisou-a que podiam partir, pois já havia embarcação e tudo mais estava preparado. A grande mestra da obediência, sem replicar prontamente, ajoelhou-se, pediu licença ao Senhor para sair do cenáculo de Jerusalém e foi despedir-se dos donos da casa e de seus moradores. Bem se pode imaginar o sentimento de todos, cativos como estavam do suavíssimo convívio com a Mãe da Graça e dos favores e bens que dela recebiam. Apegados ao seu amor e veneração, viam-se agora privados do consolo e do riquíssimo tesouro do céu, onde encontravam tantos bens. Ofereceram-se todos para acompanhá-la, mas como isto não era conveniente, lhe pediram entre muitas lágrimas que apressasse a volta e não abandonasse de todo aquela casa que há tanto tempo lhe pertencia. Agradeceu à Divina Mãe estes devotos e caridosos oferecimentos com humildes e amáveis demonstrações e consolou-os com a esperança de sua volta. Despede-se dos santos lugares. Pediu permissão a São João para visitar os santos lugares de nossa redenção e neles venerar com adoração e culto ao Senhor que os consagrou com sua presença e sangue precioso. Acompanhada pelo apóstolo, percorreu estas sagradas estações com indescritível devoção e lágrimas. São João, com a grande consolação de a acompanhar, fez heróicos atos de virtude. A bem-aventurada mãe viu os santos anjos que guardavam os santos lugares e novamente os encarregou de se oporem a Lúcifer e seus demônios, para não destruírem ou profanarem com irreverência aqueles locais sagrados, como desejavam e tentariam fazê-lo por meio dos judeus incrédulos.
advertiu aos santos espíritos que os defendessem, desvanecendo com santas inspirações os maus pensamentos e diabólicas sugestões com que o dragão infernal procuraria induzir os judeus ou outros a apagar a memória de Cristo, nosso Senhor daqueles lugares. Encarregou-os deste cuidado para todos os séculos futuros, porque a ira dos espíritos malignos contra os lugares e obras da redenção duraria para sempre. Os santos anjos obedeceram a tudo quanto lhes ordenou sua rainha e senhora. Despedidas de Jerusalém. Depois disto, de joelhos, pediu a bênção de São João para se pôr a caminho, como costumava fazer com seu Filho Santíssimo. Estando o discípulo amado em seu lugar, sempre lhe prestou humilde obediência. Muitos fiéis de Jerusalém lhe ofereceram dinheiro, joias, condução para chegar até o porto e o necessário para toda a viagem. A prudentíssima senhora, com humildade e gratidão, satisfez a todos, mas sem nada aceitar. O caminho até o mar fê-lo num humilde jumentinho, como rainha das virtudes e dos pobres. Lembrava-se das peregrinações que fizera com seu Filho Santíssimo e com seu esposo José. Esta lembrança e o amor divino que a levava a peregrinar novamente despertavam em seu puríssimo coração ternos e devotos sentimentos. Para ser em tudo perfeitíssima, fez atos de conformidade à vontade divina por lhe faltar, pela glória e exaltação do seu nome, a companhia do Filho e esposo naquela viagem. Quando em outras havia gozado de tão grande conforto, privava-se também da tranquilidade do cenáculo, dos lugares santos e da companhia de muitos e fiéis devotos. Não deixou, porém, de louvar o Altíssimo por lhe dar o discípulo amado para acompanhá-la. Viagem até o porto. Para consolo da grande rainha nesta viagem, ao sair do cenáculo se lhe manifestaram todos os seus anjos em forma corpórea visível. Rodearam-na e com a escolta dessa celestial esquadra e a companhia de São João, foi até o porto onde se encontrava o navio que partia para Éfeso. Preencheu esta caminhada em doces colóquios e cânticos com os celestiais espíritos em louvor do Altíssimo e às vezes com São João, que solícito e prestativo a servia com admirável reverência em tudo o que ocorria e o feliz apóstolo via ser preciso. Maria Santíssima agradecia este cuidado de São João com incrível humildade. As virtudes da gratidão e humildade faziam a rainha considerar muitos grandes os benefícios que recebia, ainda que lhe eram devidos por tantos títulos de obrigação e justiça, recebia-os como se fossem favores muito gratuitos. Embarque para Éfeso. Chegaram ao porto e embarcaram no navio com outros passageiros pela primeira vez. A grande rainha do mundo entrava no mar, viu com suma clareza e compreensão todo o vastíssimo Mediterrâneo e a comunicação que tem com o oceano. Conheceu sua profundidade e altura, sua longitude e latitude, suas cavernas e acidentes invisíveis, suas areias e minerais, fluxos e refluxos, seus animais, baleias, variedade de peixes grandes e pequenos, e quanto aquela portentosa criatura encerra. Soube também quantas pessoas nele se haviam afogado e perecido, e se lembrou da verdade dita pelo Eclesiástico 43:26. Narrem os perigos do mar aqueles que os navegam. E o de Davi, Salmo 92:4. Admiráveis são as suas vagas e a soberba de suas empoladas ondas. A Divina Mãe pôde conhecer tudo isto, tanto por especial graça de seu Filho Santíssimo, como também por gozar em supremo grau dos privilégios e graças da natureza angélica, além da singular participação dos divinos atributos, a imitação e semelhança da humanidade santíssima de Cristo, nosso Salvador. Com estes dons e privilégios, conhecia não só as coisas como são em si mesmas, sem engano, mas seu conhecimento estendia-se muito mais longe para as penetrar e compreender mais do que os anjos. Protetora dos navegantes.
Quando as potências e sabedoria da grande rainha se ostentou aquele extenso conjunto, no qual se refletiam como em espelho claríssimo a grandeza e onipotência do Criador, elevou seu espírito com ardente voo até chegar ao ser de Deus que tanto resplandece em suas admiráveis criaturas. Em todas e por todas deu-lhe louvor, glória e magnificência. Piedosa mãe compadeceu-se de todos os que têm de que enfrentar a indômita força do mar, navegando-o com tanto risco de vida, e fez por eles fervorosa oração. Pediu ao Todo-Poderoso defender naqueles perigos aos que devotamente pedissem sua proteção, invocando o seu nome em intercessão. Concedeu-lhe prontamente o Senhor esta graça e lhe prometeu favorecer nos perigos do mar aos que levassem alguma imagem sua e com devoção chamassem nas tormentas a estrela do mar Maria Santíssima. Desta promessa se estenderá que se os fiéis são mal sucedidos e perecem na navegação, é porque ignoram este favor da Rainha dos Anjos, ou porque por seus pecados merecem não se lembrar dela nas tormentas que sobrevêm, e em consequência não a chamam nem pedem seu socorro com verdadeira fé e devoção. A palavra do Senhor não pode faltar, conforme Mateus 24:35. Nem a grande mãe recusaria auxiliar os necessitados e aflitos do mar. Homenagem dos peixes à Virgem. Aconteceu ainda outro prodígio. Quando Maria Santíssima viu o mar, seus peixes e animais marítimos, abençoou-os e lhes mandou que ao seu modo reconhecessem e louvassem seu Criador. Coisa admirável, obedecendo a esta palavra de sua Senhora e Rainha, todos os peixes acudiram prontamente diante do navio em inumerável multidão, sem faltar nenhuma de suas espécies. Rodeando a nave, punham a cabeça fora d'água e, com movimentos alegres, estiveram longo tempo homenageando a Rainha e Senhora das criaturas, obedecendo-lhe, festejando-a e como agradecendo-lhe de se ter dignado entrar no elemento em que eles habitavam. Esta maravilha nunca vista surpreendeu a todos os que se encontravam na embarcação. Aquela multidão de peixes de todo tamanho apinhados, impedindo o navio de avançar, despertou-lhes a atenção e curiosidade, mas não chegaram a saber a causa da novidade. Só São João a entendeu e não pôde conter as lágrimas de alegria e devoção. Passado algum tempo, pediu à Divina Mãe que desse a bênção e permissão para os peixes se retirarem, pois tão prontamente lhe haviam obedecido ao convidá-los a louvar o Altíssimo. A doce mãe assim fez e logo desapareceu aquele exército aquático. O mar se tornou sereno, tranquilo e belo, e prosseguindo a viagem, dentro de poucos dias desembarcaram em Éfeso. Chegada a Éfeso, desceram à terra e tanto nela como no mar a grande rainha operou extraordinários prodígios, curou enfermos e libertou endemoniados só com sua presença. Não me detenho a descrever estes milagres, porque seriam necessários muitos livros e mais tempo, se tivesse que referir todos os que Maria Santíssima ia operando, e os favores celestes que espalhava em toda a parte. Como instrumento e dispenseira da onipotência do Altíssimo, escrevo somente os exigidos por esta história e os que bastam para manifestar alguma coisa do que é desconhecido na vida de Nossa Rainha e Senhora. Em Éfeso, viviam alguns fiéis vindos de Jerusalém e da Palestina. Eram poucos, mas sabendo da chegada da Mãe de Cristo, nosso Salvador, foram visitá-la e oferecer-lhe suas residências e posses para servi-la. A grande rainha das virtudes, que não procurava ostentação nem comodidades temporais, escolheu para residir a casa de uma das senhoras modestas que viviam retiradas e onde não havia homens. Com caridade e benevolência, por disposição do Senhor, ofereceram-lhe a morada. Escolheram, sob a inspiração dos anjos, um aposento bem retirado para a rainha e outro para São João. Ali ficaram hospedados todo o tempo em que estiveram em Éfeso. Oração de Maria. Agradeceu Maria Santíssima este favor às donas da casa e logo se retirou ao seu aposento. Estando só, prostrou-se em terra conforme costumava para fazer oração e adorou ao ser imutável do Altíssimo, oferecendo-se em sacrifício para servi-lo naquela cidade. Disse: Senhor e Deus onipotente, com imensidade e grandeza de vossa divindade, encheis os céus e a terra, conforme Jeremias 23:24. Eu, vossa humilde serva, desejo fazer em tudo e perfeitamente a vossa vontade em qualquer ocasião.
lugar e tempo no qual vossa divina providência me colocar. Pois vós sois todo o meu bem, minha vida. Só a vós se dirigem meus desejos e afetos de minha vontade. Governai, Altíssimo Senhor, todos os meus pensamentos, palavras e ações, para que todas sejam de vosso agrado e beneplácito. Conheceu a prudente mãe que o Senhor aceitou esta súplica e oferta e respondia aos seus desejos com virtude divina para assisti-la e guiá-la sempre. Envia os anjos para proteger a igreja. Prosseguiu a oração pedindo pela Santa Igreja e organizando o que desejava fazer em auxílio dos fiéis. Chamou os santos anjos e enviou alguns em socorro dos apóstolos e discípulos que estavam mais atribulados com as perseguições que os demônios lhes moviam por meio dos infiéis. Naqueles dias, São Paulo fugiu de Damasco por causa da perseguição que aí lhe faziam os judeus, como ele refere na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 11, 33. Quando o desceram pela muralha da cidade para defender o apóstolo destes perigos e dos que Lúcifer lhe preparava durante a viagem que fazia para Jerusalém, a grande rainha enviou anjos para o acompanhar e guardar. A cólera do inferno irritava-se e se enfurecia mais contra São Paulo do que contra os outros apóstolos. Esta viagem de São Paulo é a que ele refere na Epístola aos Gálatas, feita depois de 3 anos, subindo de Jerusalém para se encontrar com São Pedro. Estes 3 anos não devem ser contados imediatamente após a conversão de São Paulo, mas depois dele ter voltado da Arábia para Damasco. É o que se deduz do texto de São Paulo, pois acabando de dizer que voltou da Arábia a Damasco, acrescenta logo que depois de 3 anos subiu a Jerusalém. Se estes 3 anos fossem colocados antes de ter ido à Arábia, o texto ficaria muito confuso. São Paulo em Jerusalém. Isto fica provado com maior clareza pelo cômputo que se fez acima, desde a morte de Santo Estevão e desta viagem de Maria Santíssima a Éfeso. Santo Estevão morreu terminado o ano de 34 de Cristo, contando os anos a começar pelo dia do nascimento, contando-os a partir do dia da circuncisão, como agora faz a Santa Igreja. Santo Estevão morreu 7 dias antes de terminar o ano de 34, dias que faltavam até o 1º de janeiro. A conversão de São Paulo foi no ano 36, aos 25 de janeiro. Se viesse a Jerusalém 3 anos depois, ali teria encontrado Maria Santíssima e São João. No entanto, ele mesmo diz em Gálatas 1:19, que em Jerusalém não viu outros apóstolos fora São Pedro e São Tiago o menor, chamado Alfeu. Se a rainha e São João estivessem em Jerusalém, São Paulo não deixaria de nomear pelo menos São João, mas assegura que não viu. O motivo foi porque São Paulo veio a Jerusalém terminado o ano 40, o 4º de sua conversão, e 1 mês e pouco depois que Maria Santíssima partiu para Éfeso. Começava o 5º ano desde a conversão do apóstolo, quando os outros apóstolos fora dos dois que viu, estavam fora de Jerusalém, cada qual em sua região, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. São Paulo apresenta-se em Jerusalém. Conforme a este cálculo, São Paulo passou o 1º ano de sua conversão, ou a maior parte dele na viagem e pregação na Arábia, e os 3 seguintes em Damasco. Por isto, o evangelista São Lucas, no capítulo 9 dos Atos Apóstolos, em versículo 23, ainda que não se refira à viagem de São Paulo à Arábia, diz que depois de muitos dias após sua conversão, os judeus de Damasco conspiraram para lhe tirar a vida. Entendeu por estes muitos dias os 4 anos que haviam passado. Em seguida acrescentou, conforme Atos 9, 24 e 25, que descobertas as ciladas dos judeus, os discípulos à noite o desceram pelo muro da cidade e ele veio a Jerusalém. Os 2 apóstolos que ali estavam e outros novos discípulos conheciam o fato de sua milagrosa conversão. Apesar disto, receavam que não perseverasse, tendo ele sido tão acérrimo inimigo de Cristo, nosso Salvador.
Com este receio, a princípio, se esquivavam de São Paulo, até que São Barnabé o levou à presença de São Pedro, São Tiago e de outros discípulos, conforme Atos 9, 26. São Paulo prostrou-se aos pés do vigário de Cristo, São Pedro, do vigário de Cristo Nosso Senhor, beijou-os e, entre lágrimas, pediu-lhe perdão de seus erros e pecados e quisesse admiti-lo em um número dos seus súditos, seguidores do Mestre, cujo santo nome e fé desejava pregar até derramar o próprio sangue. Pregação de São Paulo em Jerusalém. Deste receio de São Pedro e São Tiago Alfeu pela perseverança de São Paulo, se colige também que quando ele veio a Jerusalém, ali não estavam Maria Santíssima nem São João. Se estivessem, ele teria se apresentado primeiro a ela, dissipando o temor dos outros. Teriam também consultado a Divina Mãe para saber se podiam confiar em São Paulo. A prudente senhora não deixaria de tudo prevenir, atenta e diligente como era o consolo e acerto dos apóstolos e principalmente de São Pedro. Como, porém, a grande senhora já estava em Éfeso, não tiveram quem lhes garantisse a constância de São Paulo até que São Pedro a verificou, vendo-o prostrado aos seus pés. Então o recebeu com grande alegria, o mesmo acontecendo com os demais discípulos. Deram todos humildes e fervorosas graças ao Senhor e ordenaram que São Paulo saísse a pregar em Jerusalém, como ele fez, enchendo de admiração aos judeus que o conheciam. Suas palavras eram setas de fogo que penetravam o coração de quantos o ouviam. Aleluia! Oh, São Paulo, como eu te amo! Ficaram assombrados e em 2 dias toda Jerusalém se comoveu com a notícia da vinda e transformação de São Paulo. Meu Deus, eu não sabia que eu amava tanto ele assim, fico emocionada demais. Que já ia o conhecendo por experiência. Os demônios erguem-se contra São Paulo. Lúcifer e seus demônios não cochilavam, e ao entrar São Paulo em Jerusalém sentiram estes dragões infernais o açoite do Todo-Poderoso, através da virtude divina. Obrigado, São Paulo, obrigado. Jesus colocou no meu coração que São Paulo teve uma parte muito grande na minha conversão, na minha vida, rezou muito por mim. Por isso, então, que eu sinto tanta emoção. Obrigado, São Paulo. Obrigado. Um dos meus santos protetores, ou um dos maiores santos protetores meus. Lúcifer e seus demônios não cochilavam. E ao entrar São Paulo em Jerusalém, sentiram estes dragões infernais o açoite do Todo-Poderoso através da virtude divina que havia no apóstolo, e lhes aumentava o tormento, oprimindo-os e subjugando-os. Com a soberba e malícia que nunca se extinguirá, conforme Salmo 73, 23, enquanto eternamente durarem estes inimigos, logo que sentiram o ataque dessa violenta força, irritaram-se mais contra São Paulo, de quem ela procedia. Com indizível sanha, Lúcifer convocou muitas legiões de demônios e os exortou a se animarem a empregarem toda a força de sua malícia na empresa de aniquilar São Paulo, de qualquer modo, sem deixar de mover pedra em Jerusalém e em todo o mundo. Sem demora, os demônios puseram em prática este acordo, servindo-se do ardente zelo com que o apóstolo começou a pregar em Jerusalém, para irritar contra ele Herodes e os judeus. São Paulo deixa Jerusalém. A grande senhora que estava em Éfeso teve conhecimento de tudo, pois além de sua admirável ciência, os anjos que ela enviara para socorrer São Paulo trouxeram-lhe notícia de quanto que se passava com ele. A bem-aventurada mãe, considerando a agitação de Jerusalém por malícia de Herodes e dos judeus, e por outro lado a importância de ser conservada a vida de São Paulo para exaltação do nome do Altíssimo e propagação do Evangelho, preocupou-se com o perigo que o apóstolo corria em Jerusalém, e por ela estar ausente da Palestina, onde poderia ajudar os apóstolos mais de perto. Assim o fez de Éfeso com a eficácia de suas contínuas orações e súplicas, multiplicando-as sem cessar entre lágrimas e gemidos, e com outras diligências por meio de santos anjos.
Para aliviá-la nestes cuidados, um dia na oração, o Senhor lhe respondeu que seu pedido a favor de São Paulo seria satisfeito. Ele o defenderia daquele perigo e ciladas do demônio e conservaria sua vida. Assim aconteceu. Estando São Paulo certo dia orando no templo, teve admirável êxtase em que recebeu altíssimas iluminações com grande júbilo espiritual. Mandou-lhe o Senhor que saísse logo de Jerusalém para salvar sua vida do ódio dos judeus que não aceitariam sua doutrina e pregação. Maria, medianeira das graças. Por este motivo, nesta ocasião, São Paulo permaneceu em Jerusalém apenas 15 dias, como ele mesmo diz no capítulo 1 de sua carta aos Gálatas, versículo 18. Gálatas 1, versículo 18. Depois de alguns anos, ao voltar de Mileto e Éfeso a Jerusalém, onde foi preso, refere este êxtase recebido no templo e a ordem do Senhor para sair de Jerusalém, conforme é narrado no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, versículo 17 e 18. São Paulo comunicou esta visão e ordem do Senhor a São Pedro, chefe dos apóstolos, e em vista do perigo em que se achava a vida de São Paulo, enviaram-no secretamente a Cesareia e Tarso, conforme Atos 9:30, para pregar aos gentios como fez. De todos estes favores, Maria Santíssima era o instrumento e medianeira por cuja intercessão seu Filho Santíssimo os operava. De tudo logo recebia notícia e dava graças, em seu nome e no de toda a Igreja. São Tiago volta da Espanha. Garantida por então a vida de São Paulo, a piedosa mãe encomendava à divina providência seu sobrinho, São Tiago, a quem dedicava especial atenção. Ele continuava em Saragoça, auxiliado pelos 100 anjos que ela lhe deixara em Granada, por companhia e defesa, como se disse. Estes espíritos celestes iam e voltavam muitas vezes à presença de Maria Santíssima com os pedidos de nosso apóstolo e avisos de nossa grande rainha. Por este meio, São Tiago teve notícia da transferência da Grande Senhora a Éfeso. Quando a capela do Pilar de Saragoça estava em condições convenientes, confiou-a ao bispo e discípulo que deixava naquela cidade, como em outras da Espanha. Feito isso, passados alguns meses, desde que a grande rainha lhe aparecera, São Tiago partiu de Saragoça, percorrendo e pregando por muitos lugares. Chegando às costas da Catalunha, embarcou para a Itália, onde não ficou muito tempo. Prosseguiu a viagem, sempre a pregar, até embarcar para a Ásia, ansioso de lá se encontrar com Maria Santíssima, sua Senhora e Amparo. Encontro com Maria. Teve esta felicidade e, chegando a Éfeso, prostrou-se aos pés da mãe do seu Criador, derramando copiosas lágrimas de alegria e veneração. Com estes vivos sentimentos, deu-lhes humildes graças pelos incomparáveis favores que por seu intermédio recebera de Deus na pregação pela Espanha, por tê-lo visitado com sua real presença e todos os favores que nestas visitas lhe dispensou. A Divina Mãe, mestra de humildade, levantou do solo o santo apóstolo e lhe disse: Lembrai-vos, Senhor, que sois ungido do Senhor, seu ministro, e eu um humilde bichinho. Com estas palavras, a grande senhora ajoelhou-se e pediu a bênção de São Tiago como sacerdote do Altíssimo. O apóstolo ficou alguns dias em Éfeso na companhia de Maria Santíssima e de seu irmão João, a quem narrou tudo quanto lhe acontecera na Espanha. Com a prudentíssima mãe manteve naqueles dias altíssimos colóquios e conferências, dos quais basta referir os seguintes. São Tiago pede a proteção de Maria. Preparando a despedida de Tiago, disse-lhe um dia Maria Santíssima: Tiago, meu filho, estes serão os últimos dias de vossa vida. Já sabeis quanto vos amo no Senhor, desejando levar-vos ao íntimo de sua caridade e amizade eterna, para a qual vos criou, redimiu e chamou. No que vos resta de vida, desejo manifestar-vos este amor e vos ofereço tudo o que, com a divina graça, puder por vós, como verdadeira mãe. A este favor tão inefável, respondeu Tiago com indizível veneração: Senhora e Mãe do meu Deus e Redentor, do fundo de minha alma vos dou graças por este novo benefício, digno somente de vossa caridade sem medida.
Peço, Senhora minha, que me deis vossa bênção para ir sofrer o martírio por vosso Filho e meu verdadeiro Deus e Senhor. Se for vontade sua e para a sua glória, minha alma vos suplica não me abandonardes no sacrifício de minha vida, mas que naquela passagem meus olhos vos contemplem e me ofereçais como hóstia agradável em sua divina presença. Maria prepara-o para o martírio. Respondeu Maria Santíssima que apresentaria este pedido ao Senhor e o cumpriria se a divina vontade se dignasse assim dispor pela sua glória. Com esta esperança e outras palavras de vida eterna, confortou o apóstolo e o animou para o martírio que o esperava. Entre outras coisas, lhe disse o seguinte: meu filho Tiago, que tormentos ou que penas parecerão difíceis para entrar no eterno gozo do Senhor? Qualquer violência é suave, e o mais terrível será amável e desejável para quem conheceu o infinito e sumo bem que conquistará por momentânea dor. 2 Coríntios 4:17. Dou-vos, Senhor meu, parabéns por vossa felicíssima sorte e por estares tão perto de sair das prisões da carne mortal para, como compreensor, gozar do bem infinito e ver a alegria de sua divina paz. Nesta felicidade me levais o coração, porque tão brevemente conseguireis o que minha alma deseja, dando vossa vida temporal pela indefectível posse do eterno descanso. Dou-vos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que as três pessoas, numa só essência, vos assistam na tribulação e vos guiem em vosso desejo. Com o meu vos acompanharei em vosso glorioso martírio. São Tiago despede-se de Maria. Além destas exortações, disse a grande rainha outras de admirável sabedoria e grande consolação para se despedir de São Tiago. Ordenou-lhe também que, quando chegasse a visão beatífica, louvasse a Santíssima Trindade em nome dela, de todas as criaturas, e pedisse pela Santa Igreja. Prontificou-se São Tiago a fazer quanto lhe ordenava, pedindo-lhe novamente sua proteção na hora do martírio. A Divina Mãe confirmou sua promessa. Nas últimas palavras de despedida, disse São Tiago: Senhora minha, bendita entre as mulheres, vossa vida e vossa intercessão é o apoio em que a Santa Igreja agora e por todos os séculos há de permanecer segura entre as perseguições e tentações dos inimigos do Senhor, e vossa caridade será um instrumento de vosso singular martírio. Lembrai-vos sempre, como amorosa mãe, do reino da Espanha, onde foi plantada a Santa Igreja, e fé de vosso Filho Santíssimo e meu Redentor. Recebei-o sob vosso especial amparo, e conservai nele vosso sagrado templo e a fé que eu, indigno, preguei, e dai-me vossa santa bênção. Maria Santíssima prometeu-lhe cumprir seus desejos e pedidos, e dando-lhe a bênção, o despediu. Despede-se de São João. Despediram-se São Tiago e São João entre muitas lágrimas, não tanto de tristeza como de alegria pela ventura do irmão mais velho, o primeiro a receber a palma do martírio e a felicidade eterna. São Tiago partiu diretamente para Jerusalém, onde pregou alguns dias antes de morrer, como direi no capítulo seguinte. A grande senhora ficou em Éfeso, atenta a tudo quanto acontecia a São Tiago e aos demais apóstolos, sem perdê-los de vista interior e sem interromper sua oração por eles e por todos os fiéis da igreja. A ocorrência do martírio de que São Tiago ia sofrer pelo nome de Cristo despertou no inflamado coração da Mãe Puríssima tantos incêndios de amor e desejos de dar sua vida pelo Senhor, que mereceu mais coroas do que o apóstolo e do que todos juntos. Participou neles de tal modo que em cada um padecia muitos martírios de amor, mais sensíveis para o seu castíssimo e ardentíssimo coração do que as torturas de cutelos e fogo para os corpos dos mártires. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima, humildade e adoração. Minha filha, nas advertências deste capítulo encontrarás muitas regras de perfeição para agir com retidão. Assim como Deus é princípio e origem do ser e das capacidades das criaturas, assim também, conforme a ordem da razão, deve ser o alvo de todas elas. Se tudo recebem sem o merecer,
tudo devem a quem lhe deu gratuitamente, e se lhe deram para traduzir em obras, estas são devidas ao seu Criador e não à própria criatura ou a qualquer outro. Esta verdade que eu entendia perfeitamente e meditava no coração, levava-me ao exercício que muitas vezes com admiração escreveste. Prostrava-me em terra, apegava-me a ela para adorar ao imutável ser de Deus, com profunda reverência, veneração e culto. Considerava como fora criada do nada e formada da terra e na presença do ser divino me aniquilava. Reconhecia-o como Criador que me transmitia vida e movimento, e que sem ele nada seria e tudo lhe devia como a único princípio e fim de toda a criação. Ponderando esta verdade, parecia-me pouco tudo quanto fazia e sofria. Apesar de nunca cessar de fazer o bem, sempre anelava e suspirava por fazer e padecer mais. Meu coração nunca se saciava, porque me considerava sempre mais devedora, pobre e obrigada. Esta ciência está muito ao alcance da razão natural e ainda mais à luz da fé, se os homens atendessem a ela, já que a dívida é de todos e muito notória, em seu geral esquecimento. Quero, minha filha, que sejas atenta para me imitar nos exercícios que te manifestei. Advirto-te especialmente que te apegues ao pó e te aniquiles na medida em que o Altíssimo te elevar aos favores de suas mais íntimas carícias. Tens o exemplo disto em minha humildade, quando recebia algum benefício singular, tal como ordenar o Senhor que ainda em minha vida mortal me fosse dedicado um templo para ser invocada e honrada com veneração e culto. Este favor e outros humilharam-me acima de toda a ponderação humana. Se eu procedia assim, apesar de possuir tantos méritos, considera tu que deves fazer, sendo o Senhor tão liberal contigo e tua correspondência tão escassa. Pobreza. Quero também, minha filha, que me imites em ser muito circunspecta e pobre de espírito ao atender suas necessidades. Não aceites muitas comodidades, ainda que tuas monjas e os que te estimam te ofereçam. Escolhe ou aceita sempre o mais pobre, reduzido, desprezível e humilde. De outro modo não podes imitar-me, nem seguir o espírito com que recusei todas as comodidades, ostentação e fartura que os fiéis me ofereceram em Jerusalém. Também em Éfeso, para minha viagem e residência, só aceitei o mínimo suficiente. Nesta virtude estão encerradas muitas outras que tornam feliz a criatura, enquanto o mundo iludido e cego se atira a tudo o que é contrário a esta virtude e verdade. Apegos. Com todo o cuidado, guarda-te também deste outro geral engano. Deveriam os homens reconhecer que todos os seus bens de corpo e de alma pertencem ao Senhor. Apesar disso, aferradamente apropriam-se deles. Não os oferecem ao seu Criador e Senhor, e se alguma vez lhes são tirados, lamentam-se como se fossem ofendidos e como se Deus lhes estivesse fazendo injustiça. Assim, desordenadamente, costumam os pais amar aos filhos, os filhos aos pais, os maridos às mulheres, estas, aqueles, e todos ao dinheiro, à honra, à saúde e outros bens temporais. Outras almas apegam-se aos bens espirituais e, se estes lhes faltam, enchem-se de dor e sentimento. Mesmo no caso de ser impossível recuperar o que desejam, vivem inquietas e desconsoladas, deslizando do sentimento sensível à desordem da razão e à injustiça. Com este vício, não só condenam as disposições da divina providência, como perdem o grande mérito que alcançariam oferecendo e sacrificando ao Senhor o que afinal é dele mesmo. Dão também a entender que teriam por suma felicidade possuir e gozar aqueles bens transitórios que perderam e viveriam contentes muitos séculos só com aquele bem aparente, caduco e perecível. O puro amor de Deus. Nenhum dos filhos de Adão jamais pôde amar tanto qualquer coisa visível quanto eu amei ao meu Filho Santíssimo e ao meu esposo José, vivendo em companhia de ambos.
Com este amor tão bem ordenado, ofereci ao Senhor de todo o coração a privação de seu trato e convivência todo o tempo que sem eles vivi no mundo. Quero que me imites esta conformidade e resignação quando te faltar alguma coisa das que amas em Deus, pois a não ser nele não tens licença de amar nenhuma. Tuas ânsias e contínuos desejos só devem aspirar à visão de Deus para amá-lo inteira e eternamente na pátria. Deves anilar por esta felicidade do íntimo do teu coração com lágrimas e suspiros, e por ela deves padecer com alegria todas as penalidades e aflições da vida mortal. Deves viver nestas aspirações de maneira que desde hoje desejes vivamente padecer tudo quanto ouvires e entenderes que padeceram os santos, para assim te tornares digna do Senhor. Adverte, porém, que estes desejos de padecer e as aspirações e anseios de ver a Deus sejam de modo que sofras por não padecer e por não merecer o que tanto desejas. Nos desejos pela visão beatífica, não deve misturar o motivo de te livrares das penalidades da vida. Desejar o sumo bem para fugir do trabalho. Não é amor de Deus, mas de si mesmo e do próprio comodismo que não merece recompensa aos olhos do Onipotente que tudo pesa e penetra. Se como fiel serva e esposa de meu filho praticares retamente com plenitude a perfeição essas coisas, desejando vê-lo para amá-lo e louvá-lo e não mais o ofender, se só para este fim cobiçares os trabalhos e tribulações, crê sem dúvida que nos agradarás muito e chegarás ao grau de amor que sempre desejares. Para isto é que somos tão liberais contigo.